Meu nome é Dalva de Paula Rodrigues, sou professora, atualmente diretora de uma unidade do Colégio Nacional de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, em Uberlândia, Minas Gerais. Fui uma aluna que foi para a escola porque os irmãos iam, então eu fui muito cedo para a escola. Na época, a gente podia ir sem ter a idade certa, né? Então, numa mesma sala estudavam crianças de várias idades. Então, eu fui junto com os meus irmãos mais velhos para a escola, então eu era a mais nova da turma. E aí, lógico, não conseguia acompanhar as crianças da forma como os demais, né? Então, mas era uma vontade minha de ir para a escola, sempre foi, né? E daí eu ia com os meus irmãos, estudávamos na mesma sala, né? Eu e mais 3 irmãos mais velhos que eu. E foi um tempo assim muito especial porque eu gostava muito de brincar com os meus irmãos então mais ainda, né? E na escola a gente, embora tivesse muito tempo dentro de sala de aula, a gente tinha momentos de brincadeira também. E foi uma coisa que me deixou muito feliz essa época, né? Lógico que não acompanhava o desenvolvimento cognitivo como os demais, mas eu brinquei muito, aproveitei muito esse tempo, foi muito bom para mim. Eu gostava muito de leitura, muito, histórias, literatura. Os livros que as professoras traziam eram o único contato que a gente tinha com a literatura, né, naquela época. Então, as professoras apresentavam as histórias, faziam as leituras, contavam histórias para a gente e eu me encantava com aquelas histórias. Então, isso me trouxe sempre essa vontade de conhecer melhor as letras, os livros, né, conhecer a literatura de uma forma mais profunda. Sempre fui apaixonada pela língua portuguesa. Foi uma das matérias que mais me atraíram, né? Gostei muito de física uma época da minha vida também, mas o português, sempre voltado para as letras, para a literatura, sempre foi minha paixão. Sempre escrevi muito durante toda a minha vida. Acho que ainda escrevo mais ou menos até hoje, mas escrever e ler e contar histórias sempre foi meu forte, sempre foi aquilo porque eu me apaixonei, tanto que fiz faculdade de letras. Eu passei por um período aí da minha vida que eu fiquei muito doente, eu tive um problema neurológico que me tirou totalmente a coordenação motora. Então eu parei de estudar nessa época. Mesmo depois que tinha passado o problema, que eu já estava recuperando a minha coordenação motora, voltando à minha vida normal, eu tinha uma autoestima baixa, né? Eu não acreditava que eu fosse capaz de recuperar aquele tempo que eu perdi. E foi assim que eu conheci o Nacional, que minha irmã me levou até lá. Eu falava para ela, mas eu nem terminei o 1º grau, né? Eu tenho que fazer 4 anos para eu poder fazer um vestibular, não vai ter condições, vai demorar muito tudo. Ela falou, vamos lá no Nacional, porque lá tem o supletivo. Estudei 6 meses, eu passei em todas as matérias na primeira prova que fiz. Aí que eu comecei a voltar a acreditar em mim. Em janeiro tinha vestibular na Universidade Federal de Uberlândia. E eu, como sempre gostei de escrever, era encantada com essa parte da leitura e da literatura, quis fazer o curso de letras e prestei o vestibular. Nesse primeiro vestibular eu passei para a 2ª fase, mas na 2ª fase eu não fui aprovada. Mas não desisti não. No outro semestre, no meio do ano, eu prestei novamente o vestibular para letras e fui aprovada. Foi uma festa só, né? Porque eu acho que a partir desse momento é que eu comecei a acreditar que realmente eu era capaz e que eu podia mudar a minha história. Eu tive uma professora que foi a professora que me apresentou as letras, né? Me alfabetizou. A professora Margarete Abdumaci, não esqueço dela nunca. Uma professora bastante rígida, mas também muito carinhosa. Então ela foi a professora que me alfabetizou. E coincidentemente, na faculdade, ela foi minha professora no último ano do curso de letras. Então ela foi uma professora de práticas de ensino em literatura na universidade. Anos depois,
Eu sempre digo que ela me abriu as portas para a leitura, né? E ao final ela me entregou para a vida de professora. Ensinou as primeiras letras e me ensinou como ensinar. Acho que ser professora foi uma escolha porque venho de uma família também cheia de professores, né? Então tive tias que foram professoras, irmã professora, então de alguma forma esse labor sempre estava na nossa vida, no sangue, né? Então eu via minhas tias dando aula, né? Eu vi minha irmã por um tempo também dando aula e vi o encantamento que elas tinham de ver as crianças aprendendo. Acho que é uma das profissões que mais desafia. Não é transmitir conhecimento. Não é fazer as pessoas repetirem aquilo que você pensa. Ao contrário, é você encantar. E encantar a gente só faz gostando muito daquilo que a gente faz. Ser professor para mim não é saber mais, é aprender com. Eu levei minha neta ao pediatra e o pediatra falou, Dalva? Eu falei, oi? Ele falou assim, você não está lembrada de mim? Eu falei, não, sou o Antônio, fui seu aluno no primeiro colegial. Sabe o que mais me toca nesses casos? Eles se lembram da gente, né? Eu não precisei buscar na minha memória quem era aquela pessoa, ele me reconheceu. E eu acho que a gente reconhece os professores que marcaram de alguma forma a vida da gente, né? Então, quando um profissional te reconhece, você foi minha professora, lembra daquela época? Eu acho que isso é uma sensação assim de que a gente realmente fez diferença na vida daquelas pessoas, né? Que marcou de alguma forma. E aí a sensação que dá realmente é uma felicidade, porque ainda que seja só um pouquinho, né, por um período curto na vida daquelas pessoas, a gente contribuiu. Eu olho para os meus passos no chão e penso que faria tudo de novo, com a única diferença que eu gostaria de já ter estudado o que eu já estudei agora, né? Eu daria os mesmos passos, mas com essa maturidade profissional e com esse conhecimento mais apurado que tenho agora.